estou me sentindo tão vazio, mas parece que sozinho, caminhando eu estou. Senta aqui, presta atenção, escuta tudo que eu tenho para te dizer, Senhor. Tenho procurado andar em tua presença, mas nem sempre isso é possível, nunca foi. E eu resolvi chamar meu grande amigo para conversar a dois. Eu sei que conheces minha vida, sabes tudo ao meu respeito. Tu me vês aonde eu vou, o meu ponto frágil sabes tudo dele, e as virtudes poucas que eu tenho, Senhor. Minha sorte é que me vês com o olhar de Deus, e é por isso que ainda aqui estou. Hoje eu decidi falar, abri meu peito para conversar, Senhor. Tu és o meu Pai, me entendes direito. Sabes que eu tento, mas não sou perfeito. Vês o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo. Me vês por dentro. Assim como Paulo, faço o que não quero e tudo o que queres nem sempre eu faço. Meu Pai, me ajuda, me toma contigo, me ampara em teus braços. Eu sei que conheces minha vida, sabes tudo ao meu respeito. Tu me vês aonde eu vou, o meu ponto fraco sabes tudo dele, e as virtudes poucas que eu tenho, Senhor. Minha sorte é que me vês com o olhar de Deus, e é por isso que ainda aqui estou. Hoje eu decidi falar, abri meu peito para conversar, Senhor. Tu és o meu Pai, me entendes direito. Sabes que eu tento, mas não sou perfeito. Vês o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo. Me vês por dentro. Assim como Paulo, faço o que não quero e tudo o que queres nem sempre eu faço. Meu Pai, me ajuda, me toma contigo, me ampara em teus braços. Assim como Paulo, faço o que não quero e tudo o que queres nem sempre eu faço. Meu Pai, me ajuda, me toma contigo, me ampara em teus braços. Programa Estação Gospel aqui na capital do Caju, 106,3. Nesta tarde, o meu coração se alegra por ter a participação, mais uma vez, de uma pessoa que se dedica a fazer a obra do Senhor Jesus. E nesta tarde eu recebo aqui o Douglas Nunes. Quero te agradecer, meu querido, pela vinda aqui ao programa e louvar a Deus pela sua vida. A paz do Senhor, boa tarde. A paz do Senhor, Bolívar, eu que agradeço pela oportunidade. Na verdade, é a primeira vez que eu falo numa rádio, então me sinto lisonjeado por isso. E queria mandar uma boa tarde para todos os ouvintes. Muito bem, quero registrar também a audiência da Regina Pereira, que está acompanhando o programa também nesse momento. Querido, eu queria fazer uma pergunta, e independente de qual seja a sua resposta, eu gostaria que você explicasse, tá certo? Eu acredito, particularmente acredito que crente numa
faculdade é difícil de continuar crente. Se você concorda comigo, você diz que sim e explica. E se você não concorda comigo, eu gostaria também que você explicasse o porquê de não. Bom, primeiro, fazendo uma recapitulação histórica, nós vamos ver as grandes universidades do mundo, Oxford, Yale. A Yale foi fundada por protestantes, Harvard foi fundada por protestantes, Princeton foi fundada por protestantes, Oxford e a Faculdade e Universidade de Paris foi fundada por católicos. Então, desde o início, o ensino sempre foi prioridade no cristianismo. O que é que aconteceu? Antigamente, a teologia ela era central dessas universidades. Só que com a vinda do iluminismo, o mundo foi se secularizando, e essas universidades foram se secularizando também. E aí ficou um ambiente que, digamos que, hostil a quem professa uma fé cristã. Mas é difícil, eu concordo com você na sua afirmação, é difícil ser cristão numa universidade, numa faculdade, mas não é impossível. Na verdade, tem que ser algo que tem que ser incentivado. A grande questão é se nós estamos, de fato, preparando os jovens para entrar lá. E eu acredito, falando aqui, repetindo a fala de um apologeta cristão contemporâneo, William Lane Craig, ele fala que nós estamos armando nossos jovens com armas de plástico, quando deveríamos estar armando eles para a guerra. Ou seja, preparando os jovens para, quando entrarem lá, eles, de fato, estarem preparados já de antemão e sabendo que a sua fé, o cristianismo, não é algo raso, mas é uma fé robusta, que tem alicerces racionais e que pode sim dar respostas coerentes. Muito bem. Meu querido, recentemente você concluiu uma capacitação aí na área secular para se tornar um profissional. Você foi sempre muito dedicado, conversando com o seu pai aqui na oportunidade que o seu irmão teve no programa, você foi muito dedicado à obra. Embora que você buscasse a capacitação em uma área secular, você sempre teve o seu momento de devocional, de leitura da palavra, de oração, de dedicação aos trabalhos da igreja dentro das suas limitações, por conta do seu tempo, mas você pretende futuramente agregar essa sua atividade profissional ao reino de Deus, ou você vai continuar separando, tendo a sua atividade profissional, secular, e agregando também a sua disponibilidade de tempo para a obra de Deus? Qual seriam as suas duas linhas? Você vai unificar isso, dedicar a sua vida profissional também ao Senhor, ou você acredita que há como fazer uma separação? Foi muito importante a sua pergunta, porque, na verdade, não é para existir a separação. Essa ideia de vida secular e vida religiosa, para o cristão não deve existir. O que falta à igreja, e retomando aquela questão de ser dificultoso na universidade, é porque falta à igreja uma coisa chamada cosmovisão. Ou seja, cosmos, mundo, visão, uma visão de mundo. Ou seja, aquela fala de Paulo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, as pessoas falam muito dessa forma. A minha vida secular eu faço isso, mas a minha vida religiosa para Deus eu faço isso. Na verdade, a sua vida secular, ela tem que ser vivida para Deus, né? Existe uma história que diz que um sapateiro, certa vez, chegou para Lutero e perguntou para ele o que é que ele poderia fazer para servir a Deus, para honrar a Deus. E Lutero olhou para ele e disse, faça o melhor sapato que você puder fazer. Então, tudo que você faz, você tem que fazer para a glória de Deus. Então, é preciso desenvolver uma cosmovisão, ou seja, enxergar tudo, a sua vida profissional, seus relacionamentos, tudo que você for fazer, você tem que louvar a Deus aonde quer que você esteja. Falando na área que eu me formei, por exemplo, o direito, existem organizações como a ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, e o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que eles trabalham justamente na defesa do direito religioso. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, né, e às vezes é bom tomar cuidado, porque às vezes o Estado ele pode ultrapassar seus limites e infringir direitos religiosos, direito à liberdade de religião. Então, você vê que é uma instituição que é formada por juristas e que estão usando a sua profissão em benefício do reino de Deus. Então, essa dicotomia, isso daqui é a minha vida secular, isso daqui é a minha vida sagrada, ela não deve existir para o cristão. Seja um médico, um professor, um advogado, quem for, ele tem que procurar dentro da sua área desenvolver uma cosmovisão cristã. Muito bem. Querido, diante da pergunta que eu fiz, eu quero fazer um esclarecimento. Eu aceitei Jesus numa noite de domingo.
Na segunda-feira, eu fui para o meu trabalho. Era um trabalho secular em uma outra emissora de rádio. Eu fazia um trabalho bem popular, fazendo leitura de horóscopo, leitura de resumo de novela, falando um pouco das fofocas do mundo artístico. Enfim, era um trabalho secular de acordo com o público que eu tinha. Porém, quando eu cheguei na segunda-feira para fazer esse meu trabalho, o Espírito Santo de Deus me fez entender que não me queria mais trabalhando no rádio, naquela forma, naquele posicionamento, e eu senti que eu teria que dedicar a minha profissão para servir ao reino de Deus. Foi um chamado que eu senti, embora em menos de 24 horas que eu havia aceitado Jesus, eu tive esse entendimento, e a partir de então eu passei a associar a minha atividade profissional à minha crença, à minha fé, né? Embora eu saiba que existem alguns profissionais que separam, ou pelo menos tentam separar isso. Mas eu aprendi através da palavra que você não tem como agradar a dois senhores. Eu aprendi através da palavra também, dos ensinos do apóstolo Paulo, que quer comemos, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Então, eu sempre tive esse entendimento de que a gente tem que verdadeiramente se posicionar. O meu diretor, na outra emissora de rádio, até disse, olha, é louvável que você tenha essa postura de que você tem que mudar de vida, você tem que mudar o seu comportamento, a sua atitude diante da sociedade, a sua fé, isso é louvável. Porém, a rádio não tem nada a ver com isso. Eu disse, não, absolutamente. Eu quero ser na igreja da mesma forma que eu sou na minha casa e que eu sou no meu ambiente de trabalho. Se você puder me concedeu espaço para que eu coloque a minha profissão a serviço do reino de Deus, eu continuo na emissora e gostaria que você me cedesse esse espaço. Se não, você pode me mandar embora e eu vou procurar fazer o meu trabalho em outro local. Nós entramos em um acordo e eu passei 10 anos nessa emissora fazendo a obra de Deus, como tenho continuado aqui nessa emissora de rádio. Por isso, eu lhe fiz essa pergunta nesta tarde, porque eu acredito que é muito importante. Nós que temos um instrumento de comunicação, um veículo de comunicação nas nossas mãos, nós somos formadores de opiniões, independente de qual seja a área, se musical, se jornalística ou se religiosa. Nós somos formadores de opiniões e nós devemos, como temos compromisso com a palavra de Deus, conduzir as pessoas que nos ouvem a praticar aquilo que é correto. Amém? Agora, diante daquilo que você me respondeu, que você pretende agregar à sua atividade profissional, a sua fé e o seu temor a Deus. Eu vou fazer uma outra pergunta, porém, um pouco mais dolorosa, mas se faz necessário. Nós temos vivido dias difíceis no nosso país. Por quê? Como você citou agora há pouco, as autoridades constituídas, de certa forma, elas tentam, dentro do conhecimento delas, tentam interferir nas atividades religiosas. Ou seja, há mais de 30 dias nós estamos aí impedidos de cultuar a Deus, por conta até de, no âmbito natural, uma decisão sábia, porque se faz necessário evitar a aglomeração de pessoas por conta de que a doença é infecto-contagiosa. Isso, no entendimento natural, é louvável. Porém, no entendimento espiritual, nós sabemos que é uma outra dimensão que talvez Deus tenha um outro posicionamento para a sua igreja. Mas isso também compete às autoridades que Deus constituiu em cada ministério. Porém, a minha pergunta para você é: se faz necessário o crente adentrar o meio político, exercer cargo político, para que dentro dessas situações Deus tenha lá um representante que saiba, com sabedoria, né, defender os interesses do reino de Deus? Você acredita que se faça necessário isso? Bom, acredito que se faz necessário, e se você observar a história do cristianismo, nós somos protestantes, né? E se você olhar para o período pré-reforma, você viu que algumas pessoas tentaram implementar a reforma. Você teve pessoas como John Hus, que foi queimado vivo, Wycliffe, enfim. Agora, por que Lutero teve êxito? Existe uma série de questões envolvidas, né? Uma delas é a política. Ou seja, havia um homem, que foi o Frederico, o príncipe Frederico, que auxiliou Lutero. Então, se não fosse Frederico, Lutero havia morrido, porque quando ele foi chamado a Roma, ele sabia que ia morrer. Mas Frederico interveio e disse, não, Lutero vai responder aqui. Então, eu acredito que sim,
É louvável que haja pessoas lá, mas como você disse, com sabedoria. Infelizmente, algumas pessoas, elas se dizem cristãs para garanhar o voto dos cristãos, mas elas não são tão cristãs assim, né? Agora, para não ficar somente em dizer que tem que ter uma pessoa lá, eu gostaria de falar aqui uma coisa que eu li no livro do C.S. Lewis, o maior apologeta do século XX. Ele disse que a melhor forma do cristão fazer política, influenciar na política, é evangelizando. Porque quando ele ganha uma alma para Cristo, aquela pessoa se torna cristã e a visão dela se torna cristã. Então ela vai votar e ela vai escolher pessoas que coadunam com a perspectiva cristã. Então você tem que ter representantes lá, mas você tem que fazer também uma questão na base, porque lá é o reflexo de cá. Né? Quem está lá é porque é o reflexo de cá. Nós escolhemos aquele que nós achamos parecidos com nós e que vai defender aquilo que nós acreditamos. Então, como C.S. Lewis falava, a melhor forma de influenciar a política é evangelizando. Muito bem. Você vai agora ministrar mais um louvor, e após esse louvor que você vai ministrar, você já tem a liberdade para estar ministrando a palavra nesta tarde. Quero já agradecer mais uma vez a sua vinda ao programa, né? Louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo pai coruja e mãe coruja que você tem, né? Mas é muito bom. Eu acredito que, como pai, ele tem uma alegria impossível de se traduzir com palavras quando vê a família tão abençoada, seguindo os caminhos do Senhor e dedicado na obra, assim como ele tem sido juntamente com a sua família. Que Deus continue abençoando toda a família e que todos sigam firmes aí nessa jornada, levantando sempre a bandeira do Evangelho, porque para isso o Senhor nos resgatou, nos redimiu e nos capacitou para sermos instrumentos, para sermos verdadeiramente a igreja viva sobre a face da terra, ganhando almas para o reino de Deus. Amém? À vontade para ministrar o louvor. Estação Gospel. Vieram me falar de um grande amor. Estava tão feliz, não quis ouvir. Com o passar do tempo veio a dor. Tornaram-me falar, eu entendi. Vivia neste mundo de ilusão, tentando ser a minha própria luz. Me vi sozinho em meio à multidão, sem poder carregar a minha cruz. E quando a morte chegou, não encontrei a saída. Agonizei com a dor, me vi de fora da vida. Fui procurar uma ajuda com quem não tinha pra dar. Foi quando alguém me falou, eu sei quem pode ajudar. E quando a morte chegou, não encontrei a saída. Agonizei com a dor, me vi de fora da vida. Fui procurar uma ajuda com quem não tinha pra dar. Foi quando alguém me falou, eu sei quem pode ajudar. Sangrando e chorando, caminhei, sem rumo, sem caminhos pra voltar. Vi minha luz se apagando, então parei. E alguém mandou alguém pra me ajudar.
um anjo sem ter asas pra voar, mas pôde carregar a minha cruz, e na hora certa me ensinar o caminho certo pra Jesus. E com Jesus me encontrei, curou as minhas feridas, me libertou dos pecados, me pôs de volta na vida. Se você quer uma ajuda de quem não tem pra te dar, pois eu agora te digo, eu sei quem pode ajudar. E com Jesus me encontrei, curou as minhas feridas, me libertou dos pecados, me pôs de volta na vida. Se você quer uma ajuda de quem não tem pra te dar, pois eu agora te digo, eu sei quem pode ajudar. Jesus, nosso amigo. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, levantando a voz em nome de Jesus Cristo, para que possamos ser ouvidos por Ti, Deus. Afinal de contas, o Teu Filho Jesus Cristo é um único mediador entre nós e Ti. E te pedimos que nessa tarde o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Que as pessoas que estejam ouvindo o som desse rádio ou pelas redes sociais possam ser edificadas com essa palavra, Deus. Amados ouvintes, eu gostaria de trazer uma reflexão nessa tarde que toca muito em toda essa questão que nós estamos vivenciando hoje de pandemia. Afinal de contas, nesses dias nós estamos vendo a fragilidade da vida humana. O ser humano em toda a sua opulência, cercado de toda a sua tecnologia, ele agora está sendo derrubado e está sendo desafiado por uma coisa unicelular, um vírus. E isso denota a nossa fragilidade. E é com base nisso que eu gostaria de trazer uma reflexão hoje, que vai ter como base o texto que está em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 10 até o versículo 14. Pretendo ser breve. A questão que nós estamos vivenciando demonstra o quão é vazio de sentido uma vida sem Deus. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar. É sobre isso que eu me proponho a refletir com vocês nessa tarde. No livro do Eclesiastes, a partir do versículo 10 do capítulo 12, está escrito: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para trazer livros, e o muito estudar enfada da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo a toda obra, e até tudo que está em encoberto, quer seja bom, quer seja mau. O tema a que me proponho refletir com vocês, que estão ouvindo nessa tarde, é sobre uma coisa chamada predicamento humano. O que é o predicamento humano? É a sensação que o homem tem ao olhar para a sua existência e perceber que ela não tem sentido por si mesma. E o texto de Eclesiastes que eu li, eu escolhi esse texto porque ele é justamente a culminação de toda a reflexão que me proponho a fazer.
Na verdade, a reflexão que me proponho a fazer nada mais é do que o reflexo da reflexão que o próprio autor, o próprio escritor aqui do livro de Eclesiastes, ele se propõe a fazer e ele chega nesta conclusão. Eu vou alicerçar essa reflexão em 3 pilares básicos, que eu gostaria que vocês que estão me ouvindo me acompanhassem para entender aonde eu quero chegar. Os 3 elementos que eu vou usar nessa reflexão, o primeiro é o próprio livro de Eclesiastes, a própria trajetória do autor em suas reflexões e suas observações. O segundo elemento é a fala e a analogia que Jesus Cristo faz a respeito de si e sobre a água da vida. E o terceiro elemento, eu vou citar aqui um filósofo cristão chamado Søren Kierkegaard, que ele expõe a existência humana, ele esboça a existência humana em 3 planos existenciais. E com base nesses 3 elementos, é que eu vou me propor a trazer uma reflexão para vocês. Então, o que seria esse predicado humano? Eu já falei aqui, é esse senso de perplexidade, esse senso de estar atônito e de encontrar-se desesperançoso frente à frieza da existência. Ora, o homem, como sendo um ser racional, um ser capaz de inteligir, e, portanto, inteligente, ele chega a certas conclusões a partir de suas observações. E é essa conclusão de vazio existencial que o escritor de Eclesiastes vai chegando conforme ele vai escrevendo. Então, o predicamento humano nada mais é do que esse senso de perplexidade, esse sentimento de vazio frente à existência. E para melhor ilustrar esse predicamento humano, eu vou citar aqui um cristão, físico, matemático, filósofo e teólogo, Blaise Pascal. Ele escrevendo o seu livro Pensamentos, ele descreve muito bem o que seria esse sentimento de vazio existencial do homem sem Deus. Ele escreve o seguinte, abre aspas, que quimera é o ser humano, que novidade, que monstro, que caos. Que objeto de contradição, que prodígio, juiz de todas as coisas e, ao mesmo tempo, um verme imbecil, depositário da verdade, mas articulador de incerteza e erro, de orgulho e rejeição do universo. Quem desembaraçará esse emaranhado? Ora, Blaise Pascal chegou à conclusão de que qualquer homem racional chegaria quando ele começa a pensar na sua existência. E aqui, eu quero que vocês comecem a perceber aonde eu quero chegar. Esse senso de falta de sentido, ele é comum e ele acarreta a todos aqueles que se propõem a pensar em questões existenciais. E a grande diferença, e esse é o foco da minha reflexão, é como você vai reagir a esse sentimento, como você vai reagir a essa verdade. E esse tipo de perspectiva pessimista com relação à existência é encontrada no livro do Eclesiastes. O livro do Eclesiastes ele pode ser definido como uma literatura de sabedoria oriental de cunho pessimista. O autor, aquele que escreveu o livro do Eclesiastes, ele se mostra um homem interessado e dado à investigação. Ele se propõe a investigar as questões da existência. E essa investigação dele se dá pela observação. E através dessa observação, isso lhe traz conhecimento, e esses conhecimentos, por sua vez, levam-lhe a conclusões, e todas essas conclusões são de cunhos negativos, de cunhos pessimistas, com exceção da última, que é a conclusão que nós chegaremos nessa nossa reflexão. Então, esse predicamento humano, ele toma a alma do escritor do Eclesiastes, né? O escritor do Eclesiastes, ele começa o seu livro, o seu tratado, pode-se dizer, de filosofia oriental pessimista, com uma tese. Logo no primeiro capítulo, no seu segundo versículo, ele começa a sua tese, e a tese dele é: tudo é vaidade. Ou seja, tudo na vida é passageiro. E logo no versículo seguinte, ele faz a seguinte indagação: que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho, de tudo que ele faz debaixo do sol? Ora, partindo dessa sua tese inicial de que tudo é vaidade,
Então, o escritor, você vai acompanhando nos capítulos, ele vai fundamentando, ele vai buscando coisas que deem fulcro àquilo que ele havia estabelecido anteriormente como tese, de que tudo é vaidade. Então, ele vai fazendo as observações, e você vê lá no capítulo 1 que ele demonstra que tudo é transitório. No capítulo 3, você vê que ele demonstra que a morte torna tudo inútil. E no capítulo 6, ele fala que ele mostra que a brevidade, a futilidade da vida do homem tornam as coisas inúteis. Então, a grande questão aqui é que ele consegue perceber que as coisas não têm sentido em si mesmas. As coisas não podem dar sentido a si próprias. Elas precisam de algo que as transcenda e que dê sentido a elas. Eu gostaria de citar aqui um poema de T.S. Eliot, que demonstra também como é essa sensação que o homem tem ao se deparar com um fim inevitável e iminente. Ele escreve: é assim que tudo termina, é assim que o mundo termina, é assim que o mundo termina. Não com explosão, mas com gemido. Ora, essa conclusão que Eliot chega é a conclusão que qualquer homem racional que deixe de olhar para as frivolidades da vida e comece a pensar no plano existencial, no sentido da própria vida, de onde viemos, para onde vamos, por que existimos, é a conclusão que todo homem chega. E essa conclusão é a conclusão que o autor de Eclesiastes vai tendo com o decorrer dos capítulos do seu tratado. E aqui chega, talvez, o núcleo da reflexão dessa tarde. Os dois modelos de reação frente a esse sentimento de falta de sentido. Existem dois tipos de grupos de pessoas. O primeiro grupo, ele é o grupo que os tolos trilham. É o caminho que os tolos trilham. E o segundo grupo é o grupo daqueles que encontram a verdadeira sabedoria. Esses dois tipos de grupo, ou melhor, essas duas reações frente a esse vazio existencial, são encontradas no livro de Eclesiastes. O primeiro, você vê nos capítulos anteriores, o autor de Eclesiastes, ele busca dar sentido à própria existência, buscando coisas na própria existência. Ele quer que a existência dê sentido a si mesma. Mas ela precisa de algo que a dê sentido. Então, ambos, esses dois grupos de pessoas, você vai se identificar qual desses grupos de pessoas você é. E todos eles partem desse pressuposto, desse predicamento humano ao qual eu falei. Esse senso de incompletude que o homem tem. E para melhor ilustrar esse senso de incompletude, eu gostaria de citar aqui o filósofo grego Platão. Ele faz uma analogia muito interessante com um homem e um jarro furado. E por mais que você tente colocar água dentro do jarro, o jarro jamais estará cheio. Por quê? Porque falta ali uma coisa que lhe impossibilita de estar completo. E o senso de incompletude se perpetuará. Ora, você já deve estar chegando à conclusão que a mesma conclusão que eu, de que essa coisa que falta para que de fato o homem possa se sentir cheio, se sentir completo, sentir-se realizado e dar de fato sentido à sua existência, é Deus. E aqui nós podemos já fazer uma analogia com o segundo elemento que eu falei no início, a questão da água da vida. Mas o primeiro grupo, esse grupo de pessoas, é um grupo que quer dar sentido à sua própria existência. É um grupo que busca dar sentido em coisas vãs e passageiras, que querem preencher o infinito com coisas finitas. E esse é o maior erro dessas pessoas, porque é logicamente impossível você preencher um vazio infinito com coisas que são finitas, coisas que são passageiras. Então é aquilo que Jesus Cristo falou: se você tomar desta água que está tomando, tornará a ter sede, mas aquele que toma da água que eu tenho para dar, este jamais tornará a ter sede. E qual é o resultado prático na vida das pessoas que tentam dar sentido às suas próprias existências? Ora, esse sentimento de saciez, que pode durar por algum momento, ele logo se extirpa, e as consequências da sede tornarão a produzir efeitos no seu ser, de modo que ele terá que novamente buscar algo para saciar esse vazio existencial que o homem tem. Então você vê no livro de Eclesiastes que ele buscou fazer isso. Ele se deu ao trabalho
E ele viu que tudo era vaidade. Aquilo também era passageiro e não tinha sentido em si mesmo. Ele se deu a comer das melhores comidas, beber dos melhores vinhos, participar das melhores festas. Ele também se deu ao estudo, a buscar apreender e conhecer as coisas, a buscar sabedoria. E ele viu que a sabedoria também não tem sentido em si mesma. As coisas que ele estava buscando eram coisas efêmeras e passageiras. E como elas são passageiras, elas passam e, portanto, o homem volta a ter sede e começa a sentir-se novamente vazio. E para citar aqui o cristão Agostinho de Hipona, ele, em um de suas orações, ele escreveu e disse: porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em ti. Enquanto o coração do homem não repousa em Deus, ele não se vê saciado frente a esse vazio. Citando aqui também, o teólogo Alistair McGrath, ele fala: nada que não seja o próprio Deus pode tomar o lugar de Deus. Assim mesmo, por causa da decadência da natureza humana, há hoje uma tendência natural de se tentar fazer com que outras coisas preencham essa necessidade. Ora, essas pessoas estão trilhando o caminho dos tolos. Elas estão tentando dar sentido à sua vida, mas aquilo que elas estão usando para dar sentido à sua vida também não tem sentido em si mesmas. Também são passageiras. A sua vida é passageira e você quer dar sentido à sua vida nas festas, mas as festas também são passageiras. A vida é passageira e você quer dar sentido à sua vida pelo seu trabalho, mas o seu trabalho também é passageiro. Tudo é vaidade. E o autor de Eclesiastes vai provando isso no decorrer de seu livro. Ora, citando aqui C.S. Lewis, ele fala que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então devemos buscar o que é eterno. Lewis fala, em um dos seus argumentos mais conhecidos sobre o senso de necessidade do homem, ele diz: ora, quando eu sinto fome, existe o pão para me saciar. Quando eu sinto sede, existe água para me saciar. Então, logo, se tenho dentro de mim essa sede por eternidade, essa sede pelo infinito, mas eu não consigo encontrar nada assim neste mundo, significa dizer que deve existir algo que sacie essa sede. Mas se eu não encontro neste mundo, logo isto tem que estar num plano existencial superior. Então esse é o primeiro grupo de pessoas. Aqueles que estão tomando da água que as fará tornar a ter sede, porque estão buscando dar sentido à própria existência. Mas existe o segundo grupo de pessoas, e essa é a conclusão do Eclesiastes. E esse grupo de pessoas, para ilustrar ele, eu vou citar aqui o Søren Kierkegaard, que falei no início. Ele traça o plano existencial em 3 modelos. O primeiro é o estético, o segundo o ético e o terceiro o religioso. No plano existencial estético, a vida é centrada em si mesma. O homem busca dar sentido à sua vida, buscando nos prazeres, nas festas, no sexo, na comida, na cultura, em tudo que lhe possa trazer prazer, mas isso não tem sentido em si mesmo. Então, o homem, percebendo isso, ele passa para a tentativa, mais uma vez, e ele de dar sentido à sua vida, ele passa para o segundo plano existencial, que é o plano ético. E nesse plano ético, agora, ele busca não mais viver uma vida centrada em si, mas agora ele busca pautar sua vida em valores interpessoais e busca agora, através desses valores, pautar a sua vida. Ora, mas isso também não faz o menor sentido, porque se não há Deus, valores morais objetivos não existem. Como Dostoiévski falava, se Deus não existe, então tudo é permitido. Não existe bom, não existe mal. Então, pautar suas vidas em valores nobres, éticos, só faz sentido também se houver um Deus, se houver um padrão de bem absoluto. Então, o homem, percebendo mais uma vez isso, Søren Kierkegaard diz que ele só vai se sentir de fato realizado quando ele passa para o terceiro plano existencial, que é o plano religioso, que é onde o homem vai ter uma vida de relacionamento com Deus. E essa trajetória que Søren Kierkegaard traça aqui, desses 3 planos existenciais, você consegue enxergá-la dentro do livro do Eclesiastes. Ele busca dar sentido à sua vida através dos prazeres, centrando as coisas em si mesmo. Depois ele busca algo nobre, algo ético, como estudar, como trabalhar. Mas ele diz, isso também não tem sentido em si mesmo. E tudo é vaidade. Então ele chega no terceiro estágio, onde ele reconhece que as coisas só têm sentido
se de fato elas estiverem consolidadas na fonte verdadeira de sabedoria, de conhecimento e de felicidade, que é o próprio Deus. Então, no capítulo 12, no final, ele escreve e diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, amado ouvinte, nessas rápidas palavras que eu me propus a trazer nessa tarde, você que está ouvindo, você está vendo o que está acontecendo no mundo e você está percebendo o quão frágil é a natureza do ser humano. Podemos, a qualquer momento, partir. E se você estiver dando sentido à sua vida nas coisas que também não têm sentido em si mesma, você está agindo como um tolo, como o Eclesiastes tentou fazer no início do seu tratado. Mas se você deixar essa água de lado e tomar da água verdadeira, então jamais tornará a ter sede, porque de fato encontrará a saciez eterna, né, em Cristo Jesus. Então, para finalizar, repetindo a fala de Agostinho, quando ele fala que a nossa alma está inquieta e só encontrará quietude quando estiver de volta para Deus. Então, existe um vazio existencial do tamanho de Deus que não pode ser preenchido por coisas finitas, efêmeras e triviais e frívolas. Só pode ser preenchida pelo próprio Deus. Amém. Vamos fazer uma oração para concluir e tocar mais um louvor aqui, né? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa reflexão. Te agradecemos, Senhor, por ter sido alcançado pela Tua graça, para que compreendamos que somente em Ti temos, de fato, o sentido de nossa existência e podemos, de fato, encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria, a verdadeira fonte do conhecimento, a verdadeira fonte do amor. Pai, que as pessoas que estão nesse momento ouvindo o som desse rádio, e até mesmo as que não estão, o Senhor possa tocar no coração delas e que elas possam enxergar, por meio da brevidade da vida, que elas precisam encontrar algo de mais sólido, uma âncora que de fato dê sentido às suas vidas e que elas possam se voltar para Deus. Assim como o escritor de Eclesiastes, que chegou à conclusão de que sua vida não tinha sentido por si mesma e que, portanto, deveria buscar a Deus de todo o seu coração, que essas pessoas também possam chegar à mesma conclusão, Pai. Nesse momento eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Quando penso na antiga Galileia, que um dia na história apareceu, eu me lembro de um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu. Nos mercados e templos das cidades, pelas vilas de homens ricos e plebeus, ele andava ensinando e pregando. Era conhecido como Galileu. Este homem tinha seus olhos serenos, sua voz tocava fundo os corações, suas mãos curavam os pobres enfermos e expulsavam as terríveis legiões. Este homem que ressuscitava os mortos, maravilhas ele fez e ainda faz. Na Galileia era um pobre peregrino, este ser divino é o príncipe da paz. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu,
que no Gólgota abriu os braços seus, por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Hoje em dia nós temos a alegria de vivermos na dispensação da fé deste homem que viveu na Galileia e se chamou Jesus de Nazaré. Na Judéia iniciou seu ministério, espalhando a semente do perdão para derramar em nós o refrigério da sua maravilhosa salvação. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que do Gólgota abriu os braços seus, por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, os braços seus, por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, Galileu, ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, Galileu.